Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do livro O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa. Esse escritor nasceu em Angola no ano de 1960. Ele foi estudar em Portugal, depois retornou para Angola, hoje vive em Moçambique, se divide, na verdade, entre Moçambique, Angola, Portugal e o Brasil. É um escritor que vem bastante ao Brasil, é um escritor que vem contribuindo com crônicas em jornais já há bastante tempo. É um escritor contemporâneo. Eu sempre gosto de dizer que é muito bacana quando o escritor é um escritor que está vivo, é um escritor que está nas redes sociais. O Agualusa é também fotógrafo, ele lançou recentemente um livro de fotos belíssimo. Ele é super ativo, tem uma conta no Instagram super bacana em que ele posta fotos lindas das viagens que ele faz. Agora ele tem postado fotos maravilhosas da ilha de Moçambique, da casa dele, paisagens incríveis. Então a gente vai percebendo esse olhar, né? Esse olhar que aparece nas fotografias é também um olhar que a gente vai perceber nos seus romances, um olhar muito poético, mesmo para as durezas, para as agruras, não é? Para as dificuldades da vida. Então é um autor assim pelo qual eu ando muito apaixonada. Para quem já nos acompanha aqui do canal, sabe que eu falei dele outro dia mesmo. Fiz um vídeo sobre esse livro, que é um livro de 3 contos que ele escreveu a 4 mãos, junto com o meu outro querido Mia Couto. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, dá um pulinho lá que é bem bacana. Outra obra do Agualusa que eu queria destacar é essa daqui, As Mulheres do Meu Pai. Essa é uma publicação de 2007 da editora Língua Geral, que tinha projetos gráficos lindos, né? Então uma coleção que tinha como objetivo divulgar autores de língua portuguesa que não eram tão conhecidos ainda aqui no Brasil, então edições super bem cuidadas. Esse é um livro que traz uma outra faceta artística do Agualusa, né? A gente tem o Agualusa fotógrafo, a gente tem esse olhar artístico muito poético na sua literatura, e aqui é um livro dividido em andamentos. Então ele tem essa coisa da melodia, da música, é uma questão muito importante, as sonoridades presentes nesse romance. É um romance em que as personagens vão viajar pelo continente africano, passando por diversas localidades, tempos históricos, né? Pensando nas tradições, nas andanças. É um livro que eu também sugiro muito. Estou sugerindo toda a obra do Agualusa, na verdade, tá? Porque eu estou assim muito apaixonada. Bom, vamos falar desse livro aqui. Olhem que título mais lindo. O Vendedor de Passados. O que é um vendedor de passados? Né? Como é possível vender passados? Quem compraria um passado? Então é um título já enigmático, não é? Que já vai nos colocando assim algumas questões para pensar. Olha essa capa, gente. Essa daqui é a edição do selo Tusquets, que é da Planeta, né, aqui no Brasil. Foi lançado pela editora Planeta do Brasil. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2018, bem fresquinho. Ele foi escrito em 2004, mas essa publicação no Brasil é de 2018. E aí o livro é um romance curto, não é? Os capítulos são bem curtinhos, capítulos bem pequenininhos, é uma leitura bastante ágil, uma leitura bastante gostosa, não é? E eu vou ler para vocês o comecinho, tá? O primeiro capítulo é intitulado Um Pequeno Deus Noturno. Nasci nesta casa e criei-me nela. Nunca saí. Ao entardecer, encosto o corpo contra o cristal das janelas e contemplo o céu. Gosto de ver as labaredas altas, as nuvens a galope, e sobre elas os anjos, legiões deles, sacudindo as fagulhas dos cabelos, agitando as largas asas em chamas. É um espetáculo sempre idêntico. Todas as tardes, porém, venho até aqui e divirto-me e comovo-me como se o visse pela primeira vez. A semana passada, Félix Ventura chegou mais cedo e surpreendeu-me a rir enquanto lá fora, no azul revolto, uma nuvem enorme corria em círculos, como um cão tentando apagar o fogo que lhe abrasava a cauda. Ai, não posso crer. Tu ris? Irritou-me o assombro da criatura. Senti medo, mas não movi um músculo.
O albino tirou os óculos escuros, guardou-os no bolso interior do casaco. Despiu o casaco lentamente, melancolicamente, e pendurou-o com cuidado nas costas de uma cadeira. Escolheu um disco de vinil e colocou-o no prato do velho giradiscos. Acalanto para um Rio, de Dora, a cigarra, cantora brasileira que, suponho, conheceu alguma notoriedade nos anos 70. Suponho isto a julgar pela capa do disco. É o desenho de uma mulher em biquíni, negra, bonita, com umas largas asas de borboleta presas às costas. Dora, a cigarra, acalanto para um Rio, o grande sucesso do momento. A voz dela arde no ar. Nas últimas semanas tem sido essa a banda sonora do Crepúsculo. Sei a letra de cor. Nada passa, nada expira. O passado é um rio que dorme e a memória uma mentira multiforme. Dormem do rio as águas e em meu regaço dormem os dias. Dormem as mágoas, as agonias dormem. Nada passa, nada expira. O passado é um rio adormecido, parece morto. Mal respira, acorda-o e saltará num alarido. Temos aqui as personagens se apresentando, sendo apresentadas, não é? Temos esse narrador em primeira pessoa, que nós ainda não sabemos quem é, mas que se auto-intitula Um Pequeno Deus Noturno. Olha a capa. Né? E aí, esse narrador vai nos dizer, então, que todas as tardes ele assiste ao crepúsculo, não é? A essas labaredas do céu, as nuvens em chamas, são imagens poéticas lindas, e ele vai dizer que tem uma pessoa, né, o Félix Ventura, que é um albino, então ele é um negro albino, eles estão em Angola, que senta-se com ele e todas as tardes assiste ao crepúsculo, ouvindo essa música, que de fato existe, dá para procurar na internet, Google aí, Acalanto para um Rio, não é? E aí a letra da música nos apresenta as questões mais importantes que serão discutidas no romance. Então percebam a presença da memória, a memória como uma mentira, a presença de um passado que parece adormecido, um passado adormecido que parece morto, um passado que mal respira, mas que quando acordado saltará num alarido. Gente, é demais, porque o resumo do livro inteiro está nesta canção. E o nosso narrador já nos apresenta, ele canta pra gente, não vou cantar para vocês, porque dá para ouvir no Google, ele nos apresenta esta música, que vai ser a trilha sonora de todo esse romance. É demais, né? A gente vai percebendo essa costura que o nosso narrador faz entre a história que vai ser narrada, que serão duas, na verdade, já falo, a história que vai ser narrada, né, no campo do enredo, vai nos apresentar essa música como trilha sonora e vai nos apresentar inúmeros trechos, citações de outras obras literárias. Então, o Eça de Queiroz, nosso querido, vai aparecer aqui sendo citado, não é? É muito bonito porque o nosso Félix Ventura, a nossa personagem, ele é deixado na porta da casa do pai que vai criá-lo, numa caixa, num caixote, e embaixo tem edições dos livros do Eça de Queiroz. Então ele nasceu, ele foi entregue ali num berço. Seu primeiro berço foi o Eça de Queiroz, imagem belíssima. E aí existem inúmeras referências, é quase como um recorte e cole de imagens do passado, de escritores do passado, de textos literários do passado, que vão formando esse berço onde as nossas personagens vão nascer e vão se apresentar e vão contar a sua história, não é? Aí eu vou dar um pulinho aqui na narrativa, porque nesse primeiro capítulo, não é, chamado Um Pequeno Deus Noturno, o narrador nos apresenta o Félix Ventura, dono desta casa, por isso que é ele que coloca o disco no toca-discos, não é? É ele que faz graça com o narrador. O capítulo 2 intitula-se A Casa.
Olha que beleza de poesia que é essa descrição, não é? A casa vive, respira. Ouço-a toda a noite a suspirar. As largas paredes de adobe e madeira estão sempre frescas, mesmo quando, em pleno meio-dia, o sol silencia os pássaros, açoita as árvores, derrete o asfalto. Deslizo ao longo delas como um ácaro na pele do hospedeiro. Sinto, se as abraço, um coração a pulsar. Será o meu? Será o da casa? Pouco importa. Faz-me bem, transmite-me segurança. A velha esperança traz às vezes um dos netos mais pequenos. Olha que graça, a velha esperança é a mulher que vai limpar a casa, que vai todos os dias e faz comida, limpa a casa, cuida da casa. Olha o título, olha o nome da personagem. Ela é a esperança, não é? Ela é a velha esperança. Num momento mais para frente, o nosso narrador vai dizer que ela é a coluna que sustenta a casa. Não é isso que é a esperança para todos nós, não é? E esta casa, claro que não é só a casa, a gente vai observar ao longo de toda a narrativa, ao longo de toda a obra do Água Lusa, na verdade, essa ideia de um questionamento da história individual. Então é a história dessa mulher chamada Esperança, a história desse negro albino chamado Félix Ventura, a história deste narrador, né, das outras personagens, são histórias individuais, mas que questionam também a história coletiva. No caso, a história de Angola. Então, quando a gente fala em passado, em memória, em mentira, não estamos nos referindo só à história dessas personagens, mas é a história desse país, de como ele foi construído. Esta é uma das reflexões interessantes que a gente vai perceber na obra, não é? E aí eu vou dar aqui mais um pulinho para frente. É bonito porque tem um outro momento em que o narrador diz que a velha esperança tem certeza de que ela não vai morrer. Ela diz, não, eu tenho certeza que eu não vou morrer, porque a esperança é a última que morre, não é? Então ela sabe que ela não morre. Bom, vamos lá. Aí no capítulo seguinte, nós temos o estrangeiro, não é? E aí o capítulo começa da seguinte maneira. Félix Ventura estuda os jornais enquanto janta. Folheia-os atentamente e, se algum artigo lhe interessa, assinala-o a tinta lilás com uma caneta. Termina de comer e então recorta-o com cuidado e guarda-o num arquivo. Numa das prateleiras da biblioteca há dezenas destes arquivos. Numa outra, dormem centenas de cassetes de vídeo. Félix gosta de gravar noticiários, acontecimentos políticos importantes, tudo o que lhe possa ser útil um dia. As cassetes estão ordenadas por ordem alfabética, segundo o nome da personalidade ou do acontecimento a que se referem. Nós vamos percebendo aí que esse Félix Ventura é uma pessoa muito metódica, não é? Lá no comecinho, quando o narrador descreve a chegada dele em casa, ele tira o paletó metodicamente, coloca lentamente sobre a carteira e ele põe o mesmo disco e ele escuta a mesma música e ele toma a mesma bebida e todo dia ele vê o crepúsculo. Então nós temos esse personagem que é metódica. Nesse parágrafo, percebam que aparecem as palavras, não é? Arquivo, arquivos, gravar, ordenados. Então é isso que este Félix Ventura faz. Ele arquiva coisas, a casa é entulhada de livros, ele arquiva jornais, não é? Recortes, fotos, as fitas cassete que ele grava da televisão. Então é um homem que ordena coisas. E aí nós vamos descobrir, não é, qual é o trabalho dele. Esse homem que é muito metódico, que faz tudo sempre igual, estava sentado para jantar, não é? E aí continua a leitura. Esta noite, o estrídulo da campainha interrompeu-lhe a sopa. Isso o irritou. Dobrou o jornal, levantou-se com esforço e foi abrir a porta. Vi entrar um homem alto, distinto, nariz adunco, as maçãs do rosto salientes, bigode farto, curvo e lustroso, como não se usa há mais de um século. Os olhos, pequenos e brilhantes, pareciam apoderar-se de todas as coisas.
Vestia um fato azul de corte antiquado, que no entanto lhe ficava bem, e segurava na mão esquerda uma pasta em cabedal. A sala ficou mais escura. Foi como se a noite, ou alguma coisa ainda mais enlutada do que a noite, tivesse entrado juntamente com ele. Mostrou um cartão de visitas, leu alto. Félix Ventura, assegure aos seus filhos um passado melhor. Riu-se. Um riso triste, mas simpático. É o senhor, presumo. Um amigo deu-me este cartão. Muitas coisas que a gente já poderia, né, comentar e perceber, né? Este homem metódico que faz tudo sempre igual, ele vai ser interrompido pela chegada inesperada deste estrangeiro. E aí que, observem, né, o narrador diz que ele parece que usa um bigode que há mais de um século não se usa, a roupa dele é antiquada, ele é escuro, traz a noite, o luto, né? Tudo isso vai formando essa atmosfera, vai nos dizendo, nos ajudando a compor quem é esta personagem, quem é este homem que tem na mão um cartão de visitas, que é o cartão do Félix Ventura. Vamos descobrir qual é a profissão dele. Ele é o vendedor de passados. Por isso que no cartão dele está escrito: assegure aos seus filhos um passado melhor. E aí nós teremos, não é, inúmeras oposições, não é? Porque percebam que, em geral, as pessoas estão preocupadas em assegurar aos seus filhos um futuro melhor. Você trabalha para que os seus filhos tenham casa, tenham estudo, tenham uma poupança, tenham um futuro melhor do que foi a sua vida. Mas o que o Félix promete aos seus filhos é um passado melhor. Porque talvez você se envergonhe do seu passado. Porque talvez o seu passado não reflita, não coincida com a sua atual classe social. Então você quer um outro passado. Então o que o Félix faz? Ele atende pessoas que estão dispostas a pagar por uma árvore genealógica, por uma história, por uma narrativa, por uma ficção de passado. As pessoas querem comprar uma memória, seja por que motivo for. E o Félix tem à sua disposição toda a literatura. Ele vai buscar nos livros, ele é um grande leitor, ele vai buscar nos livros histórias possíveis. Ele vai buscar nos jornais histórias possíveis que possam servir de passado para essa pessoa, para o que ela quer. Então esse estrangeiro que chega, ele entrega na mão do Félix um envelope cheio de dinheiro, de dólares, e diz assim: aqui está a primeira parte do pagamento. Eu quero um passado. E aí o Félix vai, então, desenvolver o seu trabalho. Ele vai, né, perguntar, é muito interessante, porque ele pergunta, né, ao estrangeiro: quem é você? E essa pergunta fica sem resposta. O estrangeiro dá uma volta, fala outra coisa, continua a conversa. O Félix pergunta: quem é você? E o estrangeiro fala e não responde. A gente fica nessa intriga, né, mas quem é? Quem é? Nesse mistério para descobrir quem é essa pessoa, que vai contar ali muito brevemente um passado. Ele vai dizer que ele é um fotógrafo de guerra, que ele passou os últimos 20 anos viajando pelo mundo, acompanhando diferentes guerras e fotografando todas essas guerras. E que agora ele quer morar em Angola, então ele precisa de um passado angolano. E aí o Félix olha para ele e fala assim: meu, mas você não é branco demais para querer um passado angolano? Você é branco, como é que eu vou, né, dizer que você nasceu aqui? Como é que eu vou contar a sua história? E aí o estrangeiro diz: eu quero uma história que diga que eu nasci em Angola, que eu sou angolano, que a minha família inteira, desde sempre, é de Angola. E aí o Félix então vai começar a redigir, a contar essa história. E aí o que é muito interessante é que quando ele entrega essa história para o estrangeiro começa a usar aquela história como se ela realmente fosse sua. Ele vai incorporar aquela memória. Tanto que ele começa a mudar o jeito de se vestir, para que o jeito de se vestir esteja de acordo com a história que o Félix inventou para ele. Ele vai mudar a aparência, o bigode, aquele bigode velho, antigo, ele muda o bigode. E aí ele vai se angolanizando. Ele deixa de ser aquele estrangeiro e até o sotaque dele vai se transformando.
que era, ele falava ali um português meio difícil de saber de onde era, que tinha uma coisa meio brasileira, meio portuguesa, não dava para saber direito, até o sotaque dele vai virando um sotaque de português de Angola. Então percebam quanto desta personalidade dele é criada a partir de uma ficção, de uma memória que não existe, de uma memória que é mentira, não é? Então a gente vai criando essas oposições entre o claro e o escuro, este negro, o Félix Ventura, que é albino, então essa pele dele muito branca, muito clara, vai impor a ele inúmeras questões. A gente tem este outro angolano novo, né? Angolano que é branco e que quer contar uma história de que ele faz parte desta Angola. A gente vai percebendo essas várias oposições que se dão ao longo da narrativa. E aí, gente, tem mais duas personagens que são muito importantes. Uma delas é a Ângela, que é uma moça jovem, linda, pela qual o Félix está assim, né, levemente apaixonado. Ele está ali tentando, ela vai jantar na casa dele várias vezes, eles conversam, ela também é fotógrafa. Ela vai conhecer o estrangeiro na casa do Félix, eles vão ali ter vários encontros, os três, várias conversas. E tá faltando o nosso narrador, né? Quem é que narra a história? A gente vai descobrir, gente, logo no comecinho, tá? Logo nas primeiras páginas, que quem narra é uma osga. Osga é um tipo de lagartixa. Daí a capa, não é? E esta osga, esta narrativa, ela nos conta a partir desse ponto de vista de quem está em cima do armário, escondida entre os tijolos, observando o que acontece. E aí, além dessa narrativa do Félix Ventura, escrevendo passados, do estrangeiro, das tentativas dele de começar um romance com a Ângela, a gente tem essa história. A gente tem também a história da lagartixa. Porque essa lagartixa tem uma vida, um passado, uma memória, e essa lagartixa tem sonhos. E aí os sonhos da lagartixa e os sonhos do Félix às vezes se misturam, tem esse elemento onírico muito interessante. Então é um livro que eu super recomendo, eu li esse ano, estou super apaixonada, quero muito falar mais dele. É muito interessante a gente perceber esse questionamento da história individual, como um questionamento também da história coletiva. Quando Félix Ventura inventa um passado para esse estrangeiro, de uma certa maneira, a gente está discutindo a invenção do passado de Angola, da construção desse passado, da construção de uma identidade angolana que não existia. Porque quando a gente pensa, a mesma coisa acontece com Moçambique, com outros territórios na África, eram etnias diferentes, grupos diferentes, culturas diferentes que são colocadas dentro de um quadrado, né, que foi traçado à régua, né, na Conferência de Berlim. Eles traçam a régua, põem lá um monte de gente dentro e falam assim, isso chama Angola agora. E aí depois das guerras pela independência e depois das guerras civis, tem que se criar uma identidade para essa Angola. O que é Angola? Quem são os angolanos? Quais são as características? Isso é construído. E muito do que o Agualusa vai fazer nas suas obras é discutir essa construção. Discutir o papel do leitor, que não pode receber passivamente uma história, mesmo uma história literária, a gente não pode receber passivamente, a gente tem que estar engajado na leitura, na compreensão, na imaginação. Então é preciso um leitor ativo, participativo, e ele vai propor que também é preciso um cidadão, um indivíduo, um angolano, também ativo, também participativo na história do seu país, né? Vamos pensar em nós aqui no Brasil, né? De uma certa maneira, né? A gente recebe uma história, contaram uma história sobre a gente, sobre o Brasil, sobre o descobrimento do Brasil, né? Sobre a fundação da nação. E qual é o nosso papel ativo nessa história? O brasileiro como ativo fez o quê? Estava deitado em berço esplêndido esperando ser descoberto? Era isso? Então percebam que a gente tem muito em comum, né? Tem muitas discussões que o Agualusa está fazendo sobre Angola, mas que a gente pode fazer também sobre o nosso país. Não é? Quanto da nossa história é uma grande mentira que nos foi contada, não é? Para nos convencer do quê? A aceitarmos passivamente essa história, né? Como se ela não tivesse as suas desgraças e as suas tragédias e as suas misérias e as pessoas, e a gente aceita, né? Como assim a gente aceita tranquilamente 300 anos de escravidão? Não pode aceitar tranquilamente, não existe tranquilidade nessa história.
né? Não existe cordialidade nessa história. São muitas outras questões sobre as quais a gente deveria pensar, principalmente na construção dessa identidade, da nossa identidade individual, mas também da nossa identidade coletiva. Eu espero muito ter despertado em vocês a vontade de ler esse livro, para quem ainda não leu, de conhecer a obra desse escritor maravilhoso, para quem ainda não conhece. Quem já leu, me conta aí o que achou, não é? Quem não leu, compartilha comigo se deu vontade de ler aí o livro. Eu vejo vocês nas próximas leituras.